Boa tarde, pessoal. Primeiro, obrigado a todos pela presença. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao encerramento da segunda fase da Hackfest. Queria compartilhar com todos vocês aqui a nossa alegria de estar sendo anfitriões desse evento, que foi criado lá na Paraíba, já tem 5 anos, e que agora a gente está trazendo aqui para o Rio. Para nós foi um grande aprendizado poder trazer esse evento. Ele ainda foi pequenininho, mas foi um aprendizado de como que a gente pode trazer a sociedade a contribuir com o controle social e com todo o trabalho que a gente faz na UNP. Hoje vocês vão ver a apresentação das 3 equipes que foram selecionadas como finalistas na maratona de mudança pela trilha da tecnologia. Os 3 projetos que vão apresentar nessa ordem são a Rachadinha, a equipe Arlos e a equipe Foca Aqui. E aí eles vão poder mostrar um pouco o que eles fizeram desde da maratona, lá na primeira fase da Hackfest, que eles mostraram basicamente só uma ideia e como é que eles poderiam executar essa ideia, e de como eles saíram disso para ainda um protótipo, ainda algo inicial, mas alguma coisa já funcional que a gente pode ver quais seriam os rumos que isso poderia tomar se isso fosse adotado em mais larga escala. Esse foi o desafio que a gente propôs para eles. Fizemos algumas monitorias ao longo desses últimos 2 meses que eles tiveram para trabalhar. E aí hoje eles vão poder apresentar tudo que eles fizeram. Aqui na frente a gente tem a comissão julgadora, que está com a gente já desde a primeira fase, ajudando os meninos a tomarem decisões, escolhas de como que eles podem criar produtos com mais impacto social. Queria agradecer a todos eles que estão aqui presentes, a Patrícia Alemania, aqui da Polícia Civil, que veio substituindo o Sérgio Lino, do TCE, que não pôde estar presente, a Andréa Rodrigues, do Observatório Social do Brasil, no Rio de Janeiro, o Eduardo Carvalho, que é do Grupo Especializado de Combate à Corrupção do Ministério Público do Rio de Janeiro, Manuel Peixinho, professor da PUC Rio, e o Felipe Roquete, do CAD. Isso, deixo vocês com as equipes. Primeiro a equipe Rachadinha, e desejo boa sorte a todos eles. Obrigado. Obrigado, Bernardo. Boa tarde a todos presentes, a comissão também. Bom, nossa proposta, desde o primeiro dia do brainstorm que teve aqui no MP, do evento Hackfest, eu tive essa ideia. Poxa, se o tema é corrupção, eu gostaria de trabalhar um crime de rachadinha, um crime que é recorrente aqui no Rio e vem acontecendo assim bastante na Assembleia Legislativa do Rio. Então, nossa proposta, a gente traz uma ferramenta colaborativa em que toda a sociedade civil, inclusive o Ministério Público, podem alimentar a plataforma que a gente criou. É formado por 4 eixos. São eles: o portal educativo, de pessoas que não conhecem o crime de rachadinha, elas podem se inteirar um pouco sobre o crime de rachadinha. Não existe uma definição legal sobre rachadinha, então eu coloquei no portal educativo diferentes crimes ou até mesmo improbidade que pode ser definido a rachadinha. Concussão, peculato, enfim. Aí eu coloquei todo o texto, embaixo tem um videozinho que explica melhor esse portal educativo. O portal Transparência, que é um dos principais eixos do nosso trabalho, ele traz informações que a própria LERJ não divulga, que são dados obscuros. A gente conseguiu listar dados de assessores, quanto eles ganham, de acordo com o gabinete que eles são lotados. Então, eu vou achar um pouco, a gente consegue aqui elencar quanto ganha cada assessor, de acordo com o deputado a qual está lotado o gabinete, para dar mais transparência, inclusive para prevenir a corrupção. A gente não é tratar a questão depois que ela acontece, remediar. É melhor prevenir do que remediar. E o outro portal nosso é o Denúncia, que a pessoa que tem algum conhecimento de algum fato ilícito, ela pode reportar diretamente ao site do Ministério Público, portal Denúncia. E, por último, a calculadora de risco, se não o mais importante elemento do nosso trabalho, que ela visa elencar variáveis para demonstrar o risco de um assessor ter cometido ou não um crime de rachadinha. Importante frisar também que o nosso trabalho vem cumprir os ODS, que são Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, para 2030, firmados em 2015. 2 deles são o elemento 4, o item 4, que é a educação pública a todo mundo,
que o nosso trabalho também visa isso, demonstrando da melhor forma possível, acessível e didático, o que é rachadinha, o que é crime de corrupção. E, por último, o item 16, que são o acesso à justiça, principalmente o item 16.5 e 16.10, que trata sobre fomentar práticas contra a corrupção. Seria isso. E agora eu vou repassar para o colega meu para explicar melhor a arquitetura da programação. Eu sou do direito, agora vou passar para quem conhece a programação. Oi pessoal, boa tarde, eu sou o Kenny, sou analista de TI do INES. Minha contribuição nesse projeto se deu mais na segunda etapa. Eu era participante de um outro grupo que não chegou até essa etapa, e por conta da necessidade de alguém para atuar dentro do desenvolvimento dessa segunda etapa, eu me coloquei à disposição e eles me convidaram para participar. Essa ferramenta ela já está disponível para o cidadão, ela está disponível nesse endereço, projetorachadinha.cf. Por a gente não ter nenhuma fonte de recurso, a gente colocou no domínio gratuito, no ambiente gratuito, está disponível no GitHub, o código, conforme exigiu o regulamento, é aberto, e ele foi desenvolvido de uma maneira assim, que pudesse ser aproveitado. Essa ferramenta ela poderia ficar vinculada ao próprio site do Ministério Público, a base de dados dela ela pode se conectar numa API para se utilizar dos dados que poderiam ser fornecidos. Os dados hoje em dia que a gente apresenta aqui foram os dados que o próprio Ministério Público gentilmente cedeu para o desenvolvimento do projeto, então são dados que já tem algum tempo que foram coletados. Esses dados são coletados através de machine learning, né? Os dados atualmente eles são divulgados pelo Diário Oficial, então se você vai no portal da LERJ, você não tem essa informação da maneira como eles estão dispostos aqui. E basicamente você teria que analisar Diário Oficial até encontrar realmente onde esses assessores foram nomeados. Então a gente já traz aqui essa informação dos assessores por deputado. Vocês podem ver aqui que alguns deles não possuem ainda essa informação, são dados que ainda precisam ser coletados. E a gente colocou aqui também alguns campos ainda sem essa informação, para demonstrar, né, nesse protótipo a visão futura dele, que poderia trazer, por exemplo, dados como sexo, raça, se é uma pessoa portadora de necessidades especiais, qual cargo, gabinete ele ocupa. Isso permitiria, por exemplo, a análise sociodemográfica desses profissionais dentro da LERJ. Bom, para a parte da calculadora, a gente colocou ele com uma maior aderência, né, a possibilidade de risco desses cidadãos e permite justamente no ambiente que poderia ficar interno, dentro de um pendrive, dentro do computador do próprio procurador ou das pessoas que estão relacionadas a esse processo, trabalhar com esses dados. Esses dados não precisariam estar numa nuvem, esses dados não precisariam estar disponíveis para quem não fosse interesse dentro dessa questão. Eu vou passar aqui para o meu colega para ele poder abordar mais a calculadora. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Hassani, eu trabalho como analista processual no MPF. Nas horas vagas eu tento desenvolver soluções que de alguma forma me façam sentir um pouco mais útil, e participar do Hackfest com certeza me deu essa sensação de utilidade e até de pertencimento, foi muito bom. A gente propôs a calculadora durante o evento, ouvindo os relatos dos promotores que nesse dia estavam auxiliando a gente, explicando como o crime da rachadinha acontece no estado deles. Um promotor da Paraíba e um promotor aqui do Rio de Janeiro passaram para a gente algumas variáveis. Essas foram anotadas e a gente acrescentou mais algumas. No total, olhando o modus operandi do crime de rachadinha, a gente parou para pensar que o crime de rachadinha em si não pode ser considerado isoladamente. Ele é uma coisa muito maior, ele é um crime meio e também um crime continuado. É uma forma continuada e muito dissimulada de tirar os recursos do Estado. A gente não sabe sequer a tipificação correta com precisão ainda, tem divergência doutrinária e jurisprudencial sobre essa questão. A gente escolheu algumas variáveis e vamos passar ali devagarzinho.
Por quê? Porque cada gabinete tem a sua forma de gerir a rachadinha. A rachadinha, como eu mencionei aqui, meio e também continuado, ela vai acontecendo de forma a tirar aquele dinheiro, extorquir o Estado de alguma forma, mas a questão é que ela não é um crime fim. Acho que a dificuldade na investigação da rachadinha, e é isso que a gente combate aqui, essa dificuldade, esse foco, o foco não pode ser o indivíduo, a rachadinha individualmente considerada. Tem que ser todo o sistema que a rachadinha alimenta. É a divisão internacional do trabalho aplicada a um crime. Então a gente sabe que alguns vão contribuir com metade do salário ou mais, alguns não vão aparecer e outros vão até receber o dinheiro como forma de remuneração, mas são sócios, gerentes de 3, 4 empresas e utilizam as empresas para lavar o dinheiro da rachadinha. Então a gente não pode aceitar no sistema 5 ou 6 ou 10 variáveis. A gente precisa trabalhar com 50. O ideal é que a gente chegue a 100 um dia depois de muito estudo e trabalho. Mas por enquanto a gente pode mencionar, por exemplo, eles vão procurar ali o local de domicílio da pessoa. O local de domicílio da pessoa não pode ser muito divergente do local em que ela exerce a profissão, o cargo, tem que ter alguma correlação. Então, quando a gente fez a pesquisa nos jornais e identificou o que era relevante, qual é o modus operandi da rachadinha, a gente identificou que muita gente não mora no estado, a gente identificou que muita gente não tem a qualificação mínima necessária para trabalhar num gabinete e exercer alguma função que envolva o pagamento de 10 ou 20 mil reais. Então a gente propôs 50 variáveis, todas elas se correlacionam, as 50 estão ali em cima, na parte de cima da planilha. Qual é o objetivo da calculadora? Permitir que o MP, seja o MP do Rio, seja o MP federal, seja o MP do Amazonas, permitir que o Ministério Público, da forma como ele entender conveniente, acesse os 100 sistemas a que ele tem realmente acesso para o exercício da atividade de investigação e consiga cruzar dados relevantes, juridicamente relevantes e estatisticamente relevantes, que indiquem qual é a probabilidade de alguma coisa errada estar acontecendo. Então, a gente atribui pontos, no geral, 1 ponto para uma coisa simples, 3 para uma coisa mediana, 5 para uma coisa mais complicada. E somando, a gente consegue estimar que os 10% na parte superior do somatório, as pessoas mais pontuadas, essas pessoas têm fortes indícios de que estão participando de algum crime, algum esquema de rachadinha. Não existe uma certeza absoluta, não substitui o trabalho investigatório, mas cria um índice de risco que vai eliminar, pelo menos com relação a essas pessoas mais pontuadas, aquelas alegações muito polarizadas que a gente ouve de que só investigaram o meu partido, só investigaram o meu deputado. Não, todos foram investigados, o banco de dados foi alimentado e as informações foram cruzadas. Longe da perfeição, o sistema permite a alimentação e depois chegar a alguma conclusão. Talvez a gente precise de um estudo estatístico um dia para isso, um estudo jurídico, estatístico extremamente aprofundado. Pode demorar 1 ano, pode demorar 10 para a gente dominar a rachadinha. Mas por hoje, entregue do jeito que a gente está pretendendo, ele pelo menos identifica quais são as pessoas que têm mais situações que tendem a evidenciar o modus operandi da rachadinha. Alguma dúvida que eu possa, com relação à rachadinha? Oi. Por conta do tempo, eu vou passar direto a palavra para os jurados, para eles, se eles quiserem fazer uma pergunta. Vou pedir uma salva de palmas para a equipe também. Olá, boa tarde. Só para confirmar, então vocês estão trabalhando aqui com essa calculadora, está trabalhando com dados hipotéticos? Sim, dados hipotéticos. Tá, e alguma previsão assim, de quais são as bases de dados que se integrariam a
Por exemplo, eu sugeri a variável DETRAN. Então, o DETRAN tem a base de dados que pode ser consultada pelo Ministério Público. Uma das variáveis que eu sugeri, até foi objeto de crítica, a COAF, voltou a ser acessível de alguma forma ao MP. Então, do COAF, a gente pode pegar os dados e jogar, com base no nome, os dados do COAF, tipo, fulano teve 50 movimentações estranhas. A gente pode atribuir um peso para 10 movimentações anormais, um peso para 20, um peso para 30, um peso para uma. Então, pode ser a base de dados do COAF, pode ser a base de dados do DETRAN, pode ser o RGI. Uma base de dados muito interessante é o CAGED, que tem a ver com desemprego, mas também tem outra que é muito evidente. Ela evidencia a lavagem, para mim e para nós aqui, muito fortemente. A JUSERJA, ou a Junta Comercial do Espírito Santo, que a gente percebeu que muita gente que está envolvida na rachadinha tem empresas no Espírito Santo, mas o MP tem acesso aos dados das juntas comerciais, o MP tem acesso aos dados proficiográficos de qualquer pessoa dentro do contexto de uma investigação, não vai ser aleatório. Então, qualquer banco de dados que o MP tenha acesso pode ser jogado aqui dentro dessas 50 variáveis. Pode ser complementado? Pode. Eu, honestamente, pela noção que eu tenho de estatística, eu entendo que 50 variáveis foi um esforço muito grande para a gente chegar. Mas o correto é sentar, conversar e buscar 100 variáveis para a gente conseguir estudar, né? E isso não inviabiliza o trabalho do MP no dia a dia. Cada promotor, o sistema oferece as 100 variáveis, 50 variáveis, mas cada promotor vai escolher qual variável é importante para aquela investigação. Então, todo o sistema jurídico tem que ser pensado para o usuário, ele tem que ser customizável. Essas variáveis vão atender, então, o desejo do MP pontualmente naquele caso e formar um enorme banco de dados para a gente, tanto MP quanto sociedade, todo mundo poder estudar aquilo e entender. Né? E os dados da transparência, que eram um dos entraves até para a calculadora, parece que agora a LERJ vai começar a divulgar o nome do assessor e o nome do deputado correlacionando. Então, a alimentação desse sistema já pensava nisso, né? A inovação está nisso, a gente se antecipar um pouco. A gente imaginou que em algum momento esses dados seriam acessíveis. A partir disso, a gente consegue cruzar assessor, cargo, deputado e todas as 50 variáveis que a gente propôs que estão disponíveis para o MP. A gente não sabe como vai ser feito, se vai precisar de um ofício requisitório, uma ACP, mas assim, acredito que a maioria dos sistemas, por meio de um ofício, é possível pedir um arquivo CSV com o nome da pessoa e a informação que a gente quer daquele sistema e alimentar a base de dados. Essa seria uma base de dados para juntar todas as informações. Duas perguntas bem objetivas. A primeira é bem pragmática. Qual o custo orçamentário, mais ou menos, se um projeto desse fosse hoje adotado? Mais ou menos assim, chutando, quanto custaria para termos um projeto desse adotado, concretizado? Dependendo do grau de exigência com relação ao acabamento dele. Agora, se for um banco de dados simples e funcional, focado em ser uma calculadora e expedir um relatório, não é uma coisa cara. Eu não posso dizer que vai custar R$10.000, mas o fato ele já está praticamente pronto. Então, se a gente fosse contratar isso numa empresa, que não parece, mas o trabalho de entender a rachadinha tem um valor, o trabalho da programação tem outro valor, a transparência, agregando o valor é incalculável. Eu não consigo dizer quanto custaria, se custaria R$1 milhão ou se custaria R$10.000, depende. A gente já viu sistemas contratados pelo poder público que não tinham 10% da funcionalidade, mas custavam milhões. É difícil de estimar, é impossível para mim. A segunda é, uma vez ele pronto e funcionando, os resultados seriam alcançados em mais ou menos quanto tempo? Resultados parciais. Uma vez alimentado o sistema, o clique de um botão vai gerar um relatório. Então,
acho que segundos. Implementar, alimentados os dados. Não, é o tempo para alimentar isso. É só. O tempo de executar é o tempo que o promotor vai ter de clicar o botão, pedir o relatório e escolher, na verdade, quais as variáveis que ele prefere trabalhar. Eu trabalharia com 50, talvez alguém prefira 100, ou talvez outra pessoa prefira 5. Mas é o tempo de fazer uma escolha e apertar o botão. Boa tarde. Boa tarde. Só uma pergunta. Considerando que a Alerj não entregue esses dados de maneira transparente, vocês pegaram os dados do primeiro trabalho pelo Diário Oficial. Como é que seria essa atualização? Seria com o robô, sempre pegando pelo Diário Oficial? O MP gentilmente cedeu o trabalho brutal de pesquisa que foi feito com base nos robôs criados pela informática daqui. Excelente trabalho, caríssimo, e eles conseguiram desenvolver. Agora, não sei se o MP poderia ceder semestralmente os dados, mensalmente ou anualmente. Eu não consigo encontrar os dados, mas a rotina que já existe provavelmente pode ser rodada todo mês, ou pelo menos a cada semestre. E quem pode alimentar? O MP pode escolher alimentar. A sociedade pode alimentar isso, mas não todos os dados, mas pontualmente eu sei de fulano ou de ciclano e eu consigo dizer isso. Ou o MP pode, por exemplo, ceder para a gente e a gente alimenta o sistema, mas é uma planilha, é subir um arquivo, é um botão, é mais uma questão de obter os dados. E esse sistema, conforme o regulamento, ele já é, de certa forma, do MP, então é só utilizar. Ok, obrigado, pessoal. Vou pedir para a equipe Argos ir subindo. Uma corrida aí.